tendências do fitness no personal trainer. Então, eu queria que o Paulo tivesse total liberdade em trazer aqui para nós informações, de que maneira que você acredita que possa acontecer, por exemplo, a aplicabilidade do personal trainer de forma diferenciada na área mercadológica, principalmente saindo agora de uma pandemia, que tivemos uma mudança comportamental, mudança de atuação, e que todos os profissionais tiveram que fazer seus ajustes, suas mudanças, buscar novas oportunidades, buscar ajudas e ferramentas para que ele pudesse dar uma alavancada e realmente e até então, ou então permanecer também no mercado de trabalho. Bom, vamos lá. A primeira coisa que eu acho que é importante mencionar é que quando nós falamos de tendências, ela nada mais é do que uma bússola. Eu sempre tenho essa análise. A bússola é para falar qual é a direção, qual o caminho que eu devo ir. Até porque, quando nós falamos das tendências, eu estou relacionando os profissionais, estou relacionando os consumidores, os praticantes, a indústria, a mídia. Então, quais serão os temas em destaque, os temas que serão abordados nas reportagens, os produtos que serão criados pelas academias, os equipamentos que serão fabricados. Então, tudo isso está correlacionado às tendências. Ela é muito ampla. Os vestuários. Então, tudo é relacionado às tendências. Da mesma forma que existem tendências da moda, existem as tendências de determinados setores. Então, como você falou muito bem, tendências do fitness engloba várias dimensões e uma delas é a atuação do personal trainer. Se eu vou falar de tendências do personal, basicamente, eu vou dividir em dois pilares de sustentação. O primeiro que é a questão técnica, que é a base da escola da saúde, pelo qual você tem ali as disciplinas de conhecimento geral, de cunho mais específico, como biomecânica, fisiologia, anatomia, condicionamento físico. E você tem um outro grande pilar, que é da área de negócios. Então, se eu for falar já de antemão, o que eu devo... Eu quero ser um personal, eu sou um personal, o que eu tenho que pensar? São esses dois grandes pilares que isso aparece muito nas pesquisas, aparece muito nas tendências, quando conversa, principalmente com os autores. Eu acabo tendo contato com autores do mundo inteiro, do American College. Eu represento o Brasil, mas tem autores na China, autores na Europa, no México, no próprio Estados Unidos, e da América do Sul eu represento aqui no Brasil. E o que nós identificamos, que é muito evidente que esta bússola é o que faz com que os profissionais, os cursos sejam criados, que seja feito um aperfeiçoamento técnico. Então eu tenho esses dois grandes pilares, que é a parte técnica, que eu acho que é muito forte. Nós da área da educação física no Brasil, o americano ele estranha. Não sei se já deve ter conversado. Eles falam, por que vocês estudam 4 anos para ser um personal trainer? Eu falei, não, às vezes são 5 anos e meio, porque tem a pós. Sendo que lá tem as certificações do próprio American College, do Ace Fitness, da NASM, que eles fazem um curso, e esse curso, depois de 1, 2 meses, já tem uma chancela de personal trainer. É muito diferente do que acontece conosco. Só que essa parte de negócios deles é muito forte. Eles pegam muito pesado, principalmente quando nós estamos falando de um modelo de negócio. Sim. Então, infelizmente é uma tendência, porque deveria ser uma realidade. Todo personal deveria ter um modelo de negócio, o famoso modelo Canvas, né? Sim. Criar ali o modelo, qual é a minha esteira de produtos, quais são os valores, meus canais de comunicação, perfil do meu cliente, parceiros, quanto que eu vou gastar, quanto que eu vou cobrar. Então, assim, você tem toda uma estrutura, num primeiro momento, com modelo de negócio, para você fazer um plano de negócios, ao ponto de falar, o sonho de todo mundo eu quero ganhar 15 mil reais, 20 mil reais, mas como que você vai fazer isso? Em quanto tempo? Quantos clientes você precisa? Quais equipamentos que você tem que comprar? Então, todo esse planejamento ao longo da linha do tempo
é fundamental. Eu vejo hoje, Cláudia, uma necessidade das pessoas fazerem promessas, tipo, ganhe 15 mil reais em um mês. Você quer saber como? Faz o meu curso. Muita gente faz isso. Exatamente. E a gente sabe que isso não é verdade. Não é assim que acontece. Se fosse assim, seria muito fácil. Exatamente. Entendeu? Para você ter uma rentabilidade como personal trainer, é uma construção. É o que eu falo para as pessoas. Você quer ter cliente de personal? Você quer? Pensa como empresa. Já começa por aí. Exatamente, exatamente. Pensar como uma empresa, você quer ver uma tendência fácil? Eu só faço uma pergunta. Qual é o seu domínio? Qual é o seu domínio nas redes sociais? Qual é o seu e-mail? Você tem algum e-mail personalizado sem utilizar Hotmail, Yahoo, Gmail? Já começa por aí. Se a pessoa tem um domínio, ela tem uma visão empreendedora. Ela tendo uma visão empreendedora, ela começa a pensar no funil de vendas, na landing page. Ela começa a pensar no tráfego pago, em divulgar externamente, divulgar no bairro, fazer uma campanha para captação. Então, tudo é uma questão de você ter essa visão empreendedora. Então, já partindo do princípio, uma aplicação prática é pensar como empresa. Esta é uma tendência. Você pensando como uma empresa e criando estratégias, ao longo do tempo você vai alcançar os objetivos. Essa é a principal finalidade. Quando você fala de criar uma empresa, a gente precisa reforçar um pouquinho aqui que nós temos algumas questões legais, né, e contábeis que o profissional de educação física, quando ele vai atuar como personal, ele precisa buscar essas informações, porque senão ele não vai ter uma orientação adequada para que ele possa montar essa sua empresa. Você concorda? Porque aí ele vai Sim. ter o seu CNPJ, ele vai ter a sua marca registrada, ele vai ter toda uma identidade visual, ele vai focar qual será o nicho dele de atuação, de que maneira que ele vai planejar todo o seu trabalho, de que maneira que ele vai, o final, né? O final seria isso. De maneira que ele vai cobrar o seu trabalho. Então, todas essas particularidades, ele precisa, quando você fala de pensar como uma empresa, essas particularidades fazem parte dele. E para que ele estruture isso, ele precisa ter o conhecimento técnico e, de fato, como você fala, e eu concordo com você, Paulo, se ele não tiver uma veia empreendedora, conhecimento e buscar essas questões de gestão e empreendedorismo, de que maneira estruturar os 5S e outras sopinhas de letras que existem na gestão e no empreendedorismo, na administração, ele não vai conseguir estruturar de forma adequada para o trabalho dele. Você concorda? Além de não conseguir, Cláudia, ele vai entrar num limbo, que é numa zona extremamente mediana, porque hoje a concepção de muitos personagens trainers é que a academia, a empresa onde ele trabalha, é responsável por captar cliente para ele. Tem primeiro essa visão, tipo, o outro tem que fomentar para que eu seja um personal. Ele não faz essa captação, essa prospecção. Entendeu? Não existe uma prospecção. Não é utilizado o marketing para, primeiro, atrair as pessoas e ter um diferencial. Ele tem que entender que todo o trabalho que ele faz não é simplesmente ficar do lado de um cliente e ficar contando 3 séries de 10. O personal trainer não é aquele que apenas fica ajustando um equipamento. Ele tem que, primeiro, entender como gerenciar o meu cliente. Então, essa gestão do cliente, esse gerenciamento de prospecção, venda e pós-venda, que é o atendimento do dia a dia, é o que deve ser feito. Então, é lógico que a gente tem elementos de gestão que eu estou trazendo aqui para o dia a dia de um personal trainer. Se a gente for contar na graduação, se bobear, ele nunca teve isso na vida. Entendeu? Ele nunca teve. Ou detalhe, ele aprende o que é ser um personal trainer com professores que não são personal trainer. Isso que é o pior. Eu falo porque eu passei por uma experiência
que eu fiquei 13 anos no ensino superior dando aula. Esses dias eu estava conversando agora com o professor e eu falei, olha que engraçado. Eu fui professor universitário por 13 anos de condicionamento físico, eu fui professor de estágio, eu fui professor de pós-graduação, de prescrição de treinamento, mas agora que eu sou personal trainer numa academia premium, eu percebi que 60% do que eu falava é aplicável, 40% não é. Você entendeu? Eu percebi que ser um personal, tirar a manga mesmo, você criar landing page, você fazer folder, você fazer logomarca, como você falou, domínio, campanha de venda, planilhamento, periodização, controle, entender do cliente, fazer a gestão dele, é muito difícil. Não é fácil. E as pessoas acham que ser personal trainer é a coisa mais fácil do mundo. Não é. Você precisa realmente de tempo, vontade de querer fazer. Se você acha que vai para o personal porque vai ganhar mais dinheiro, não é esse o caminho. Entendeu? Você tem que ser uma pessoa analítica. Ah, Paulo, mas eu não sou. Você vai virar. É questão de desenvolvimento de competências. Até porque, hoje, eu percebo de uma onda aí de mais de 500 mil profissionais de educação física no Brasil. Eu não tenho um valor exato, mas aproximadamente 500 mil profissionais. Desses 500 mil profissionais que querem ser personal trainer ou que atuam como personal trainer, quantos deles têm um controle efetivo de todos os seus clientes? São poucos que fazem isso. E aí é o problema. O problema é que quem está entrando agora, a galera que está na faculdade, você sabe melhor do que eu, a galera que está entrando, que quer ser personal trainer, totalmente antenada com a tecnologia. Pessoas que estão lá no marketing digital, todo momento, estão começando a entender esse cenário. Então, se você não tiver essa atualização, se você não der um upgrade na sua carreira, nos seus serviços, que é o que eu vou falar daqui a pouco, como fazer isso, você vai ficar para trás. Entendeu? Literalmente você vai ficar para trás. Por quê? O marketing, ele faz com que eu me diferencie do outro. Eu tenho que ter atrativos para fazer com que o cliente perceba que vale a pena financeiramente e de valor mesmo, de propósito. Por que eu estou pagando mais caro para um profissional em relação ao outro? A partir do momento que você faz um trabalho de gestão, de marketing muito bem feito, não existe desconto. É isso que as pessoas não estão entendendo. Sabe? Não existe desconto. E melhor ainda, com o marketing digital não existem fronteiras. Eu posso atender um cliente em qualquer lugar do mundo. É possível você fazer isso. Sim. Tem essa necessidade. Mas aí a gente tem que observar também um aspecto, que isso é o que ocorreu na pandemia e muitos foram para essas consultorias, atendimentos virtuais e conseguiu manter todo esse trabalho, mas nós sabemos que muitos também não conseguiram. E aí tem uma distância muito grande entre quem conseguiu se estabelecer e aquele que não conseguiu. Então, essa distância, essa linha tênue que distancia uma da outra, a gente sabe que é o quê? É a forma de você atrair, é a forma de você reter o seu cliente, principalmente no nicho de sua atuação, o seu diferencial com o seu cliente, entregando para ele um trabalho que ele se sinta à vontade, se sinta seguro, para que você consiga desenvolver toda a parte de treinamento e de condicionamento de acordo com o objetivo do seu cliente. Então, existe uma distância muito grande, né, Paulo? E quando você fala de marketing digital, muitos investiram em marketing digital e outros ainda não estão investindo, mas têm os seus clientes ainda fiéis. Então, a minha pergunta é, será que o profissional ainda não percebeu que ele é o grande responsável por manter, de fato, os seus clientes ou atrair os seus clientes e ele fazer realmente todo um trabalho diferenciado? Na verdade, você tem que usar o marketing primeiro como marketing de relacionamento.
Eu até lembro, eu lembro do Unibanco 30 horas. Uhum. Você tinha lá 6 horas da agência e mais 24 horas ali que a pessoa poderia ir no caixa eletrônico, qualquer horário do dia, enfim. Eu até brinco que você tem que ser um personal 7x7, 24 horas por dia, 7 dias da semana. Mas como que eu vou atender esse cliente Verdade. todos os dias da semana, com conteúdo, com informações, dando possibilidade para que o cliente possa ter o contato ali com algum tipo de informação. E pegando no início da tua fala, Cláudia, eu acho que essa lacuna, essa distância que existe tão grande, é uma questão, é uma linha, é uma ponte que diz o seguinte: será que eu quero aprender? Será que eu quero aprender sobre marketing digital? Será que eu quero aprender sobre empreendedorismo? A pergunta pode ser óbvia. Você pode falar, não, não quero. Não quero Uhum. aprender, mas eu vou pagar para alguém fazer para mim. Isso, exatamente. Tudo bem, tranquilo. Eu vou dar um exemplo. Eu dou aula de marketing digital em pós-graduação. Primeira coisa que eu falo, vamos criar o seu site. E eu tenho alguns professores que eu gerencio, daí eu falo, crie seu próprio site. Se você não quiser criar, não tem problema, peça para alguém, pague para alguém fazer para você. Se você não entende de tráfego pago, alguém tem que fazer para você. Verdade. Tudo na vida tem um custo. Sim. Tudo é assim. O problema é que se você não fizer, em algum momento da vida, isso vai refletir. Muitas das ações que eu não fiz no passado estão impactando agora. Muitas delas. Muitas delas. Eu poderia, há muito tempo, estar atuando como personal trainer. Demorou para eu atuar como personal trainer, porque eu fiquei 100% na área acadêmica. E o jogo mudou. Sim. O jogo muda. Hoje você tem 10 alunos de personal, 15 alunos de personal, a sua agenda está lotada. Não vou fazer nada. Zona de conforto. A gente não sabe o dia de amanhã. O quanto de relacionamento você está fazendo com esses clientes e tentando prospectar outros. Ah, Verdade. Paula, eu não tenho agenda. Crie uma marca. Ensine outros personagens a fazer isso. A seu modelo de negócio. Tem tantas pessoas que querem aprender, não sabem qual o caminho. Uhum. Ensina como fazer. Então, o maior problema do ser humano, e eu me incluo também nele, é a bendita zona de conforto. Se todos os dias você não acordar e ter uma listinha, quer ver? Vou até mostrar aqui, ó, uma lista, rabisco, de coisas que eu tenho que fazer. Isso é É, a fato. famosa agenda, meu Deus do céu, agenda. Eu tenho minha agenda, mas eu tenho meus rabiscos, o que eu tenho que fazer. Sim. E vou liquidando, vou riscando. Se eu não faço isso, eu entro na zona de conforto. Todos os dias eu tenho que produzir algo. Eu sempre falo isso para todo mundo. O problema do ser humano que é ou é 100% ou é nada. Ou eu faço tudo, nunca se contenta. Ah, meu site está ruim, então não vou fazer. Eu não sei fazer. Ah, eu não sou bom disso. Ah, eu não sou bom daquilo. Agora, o quanto você está disposto a querer aprender 1% ao dia? Em 100 dias você é uma pessoa diferente. 0,1% ao dia, Verdade. com 3 anos, 4, 3 anos e pouco, você é uma pessoa diferente. Você aprendeu algo novo. Uhum. Então, se você coloca na cabeça que não é bom naquilo, não sabe de marketing, esquece. Você não vai mudar. Esquece tendência, esquece tudo. Porque tendência, Cláudia, é algo que naturalmente te tira da zona de conforto. Eu vou te dar um exemplo. Hoje, eu falo muito para os professores como que eles divulgam o personal trainer. E a primeira coisa que eu falo é quais são as suas metodologias. Transforme os seus serviços em produtos. Já começo falando assim. E muitos falam, eu dou musculação, treinamento funcional. Eu falei, não, você não vende musculação. Você não vende treinamento funcional. Porque você tem que vender algo de um ponto A a um ponto B. Você tem que vender algo que são 48 treinos, que esses 48 treinos equivalem a tantos meses e que
em cada sessão você vai fazer X% de aeróbio, X% de força, você já faz um microciclo, um mesociclo, Tem um e para programa, isso, de um e programa. você dá um nome. E você dá um nome. Esse é um programa XPT. Um programa que a promessa é que em tantas semanas você vai alcançar isso. Toda a metodologia, ela é científica. Sim, Pega um artigo científico e você vai perceber que é a mesma coisa. A única diferença é que a gente transforma algo que está no artigo em algo comercial. Porque as pessoas, elas compram o quê? O passo a passo. Elas não compram um treino. Elas compram como que eu posso fazer com que a pessoa tenha confiança no meu trabalho. A partir do momento que eu dou uma bússola na mão delas, eu vou falar, olha, você vai deste caminho para o ponto A, para o ponto B, verdade. e vai acontecer isso no primeiro mês, isso no segundo mês, isso no terceiro mês, eu vou fazer tais avaliações, tais diagnósticos, existe uma probabilidade que você vai alcançar tanto, porque eu já fiz esse piloto. Então ou você abre o jogo e fala, é um piloto, que eu vou fazer com você. Sim. Então, a partir do momento que eu tenho um programa, eu consigo envelopar tudo isso e dar um nome. E Excelente. aí fica muito mais fácil das pessoas entenderem o processo. Essa é a ideia. Agora, infelizmente, ainda estamos no momento em que as pessoas estão nas universidades fazendo disciplinas. E que essas disciplinas, elas têm que ser todas incorporadas. Você não tem que ser bom de biomecânica, você tem que ser bom de programa, porque a biomecânica está dentro do programa. Tudo é A uma fisiologia engrenagem. está Tudo é uma engrenagem. dentro, uma depende da outra. Eu não posso ser especialista em nenhuma área. Eu tenho que ser bom em tudo. Ah, Paulo, mas eu aprendi que eu deveria ser bom tecnicamente. Você tem que entender de comportamento. É essa abordagem, essa engrenagem que as pessoas têm que entender que ela não vende um serviço, porque o serviço Sim. é Se ela, intangível. se ela entende de comportamento, ela consegue adequar toda essa parte comportamental no nicho dela de atuação. Sim, Aí ela estrutura, como você disse, um programa, um produto de forma bem ampla e que ela realmente consegue pontuar aonde ela vai chegar, né? Do ponto A ao ponto B. tudo é com relação às necessidades. Sim, Eu as sempre dores. falo que todo programa de treino, ele antecede a identificação das necessidades de cada cliente. Eu lembro de uma vez uma pessoa falou assim, Paulo, eu não tenho muito tempo para treinar. Deu, interessante. Quanto tempo que você tem? 30 minutos. Tá. O que você acha que em 30 minutos a gente pode fazer? Eu sou uma pessoa inquieta. Então, perfeito. Vamos criar um programa de 30 minutos para Exatamente. você que não tem muito tempo e que quer emagrecer. Esse programa ele é composto por um trabalho em formato de circuito, pouca recuperação, envolvendo força. Então você tem todo um desenho que foi primeiro Entender. identificada a necessidade. Não assim, o Paulo acha que tem que ser 30 minutos, é mais eficiente do que uma hora. Aí vem alguns tentando falar, mas o de uma hora é mais eficiente. Eu não estou preocupado se é mais ou menos eficiente. Eu estou preocupado que 30 minutos atende aquele público que não Exatamente. tem tempo. É Exatamente. isso, E aí, sabe? e isso tem muito, principalmente nos grandes centros, as pessoas têm horário para entrar e sair do ambiente corporativo e elas não querem deixar também de cuidar da sua saúde. Então, eu acho que isso é fundamental, você entender de fato o seu cliente. Se você não entender, você vai morrer na praia, não tem como. Na pesquisa, né, das tendências de 2022, eu me lembro, se eu não estou enganada, que nós tivemos um bate-papo também, acho que um ano e pouco atrás, acho que ficou em primeiro lugar, foi o treinamento, né, personalizado, Foi, não é isso? foi.
E Isso. então nós podemos atribuir o resultado dessa de 2022 à pandemia, à busca das pessoas por um treinamento diferenciado, ou você tem uma outra vertente? Análise que eu falo que o personal trainer sempre esteve ali entre os top 10, né? Sempre teve, desde os primeiros estudos americanos. Isso até é uma coisa muito equivocada, né? Porque assim, a pesquisa sempre foi americana. O próprio American College, por muito tempo, até a 15ª edição, ele sempre fez norte-americana, e da 16ª em diante, dos 2 últimos anos, né, praticamente, teve essa diferenciação por regiões. Então, desde as primeiras pesquisas do próprio American College, há mais de 17 anos, sempre o personal trainer teve ali entre os top 10. Bacana. Só que durante a pandemia, as pessoas perceberam o quanto é importante ter esse trabalho personalizado, que a gente sabe o quanto é essencial. Que todo treino deveria ser personalizado. Todo treino, ele deveria ser. Sim. Só que, da mesma forma que muitas pessoas perceberam que a ausência de atividade física, isso é muito ruim para a nossa saúde. Daí a importância do profissional de educação física, ou o reconhecimento que teve o profissional de educação física em âmbito hospitalar, porque sabe o quanto é importante essa questão do movimento de forma orientada. Então, uma concepção que eu tenho, eu acho que eu não posso aqui dar todos os spoilers, né, que tem que guardar a publicação em janeiro, mas o que eu já posso falar para você é que sim, o personal trainer se mantém ali entre os 10 primeiros, e que com certeza vai perdurar por muito tempo, e ter essa manutenção, né, ali sempre dos primeiros do ranking. Só que eu enxergo também, Claudia, que o personal trainer de hoje, ele é diferente do que aconteceu há um ano atrás. O personal trainer do passado, vamos pensar lá, antes da pandemia, ele era aquele personal trainer que eu tinha que estar numa grande rede de academia, eu tinha que estar nos grandes centros, e você cobrava mais caro por estar nesses lugares. Era assim que acontecia. Tanto que os estudantes tinham sonho, eu tinha sonho, de estar em uma grande rede, porque era uma possibilidade que eu tinha de ganhar bem como personal trainer. Surgiu a pandemia, fechou os estabelecimentos, então eles foram obrigados a ir para o modelo online. Alguns se destacaram, outros não, e aí as grandes redes de academia também perceberam que tiveram que criar os seus próprios produtos online. Pós-pandemia, eu acredito no modelo híbrido, no modelo que você tem que ter o presencial, só que o presencial, desde que seja feito com estratégia de marketing digital. Então eu posso hoje, por exemplo, estar numa academia premium, eu estou aqui em São Paulo, no bairro de Perdizes, bairro nobre de São Paulo, e se eu fizer uma campanha de marketing muito bem feita, eu vou atrair muito mais clientes se eu estivesse numa rede de academia. Independente de qual cidade você mora, porque eu quero ser referência para o meu bairro, para atrair o presencial. No entanto, o online acaba sendo um complemento, um adicional. Porque uma coisa é importante, em negócios e até no próprio modelo de negócio, é fundamental que as pessoas tenham uma esteira de produtos. E dessa esteira de produtos, eu tenho um produto ali que é o premium, que é o atendimento presencial, eu tenho um produto intermediário, que pode ser um personal em grupo, que está dentro, inclusive, das tendências, e eu tenho ali abaixo um produto mais barato, que pode ser um online. Então, se eu tenho uma esteira de produtos, isso possibilita que eu aumente o meu faturamento. Por quê? No digital, existe uma palavra mágica chamada escalabilidade. Sim. Eu consigo ganhar muito mais dinheiro com volume e ter escalabilidade. Então, hoje existem personagens que ganham muito mais do que 15 mil reais. Muito mais. Pode chegar a 50 mil, 100 mil reais. Isso não é impossível.
desde que você tenha escalabilidade, que você tenha uma preparação para isso. Por isso que eu te falei que eu fiquei muito tempo na área acadêmica, que eu poderia ter feito isso no passado, mas eu sei como que é o caminho para fazer isso. Então, é o que eu estou projetando. Por isso que, quando você fala de modelo de negócio, plano de negócios, é o que eu vou fazer daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos. Qual é a projeção? A gente tem que pensar dessa forma. E é por isso que o personal do presente, ele tem que ter essa esteira de produto, ele tem que pensar em algo que é pouco trabalhado, que está nas tendências, que é o diagnóstico. Eu tenho que mensurar a força, mensurar a capacidade aeróbia, mensurar a flexibilidade, além da composição corporal. Muito além de dobra cutânea, de perimetria. Eu tenho que fazer com que o cliente ele tenha parâmetros, como o médico faz. O médico ele solicita exames. Vou comparar com o quê, né? Eu preciso ter Com um o quê? ponto Com de diagnóstico. partida. Eu preciso ter um ponto de partida. Exatamente. Então, por exemplo, recentemente eu investi com um dinamômetro. Por quê? Eu quis avaliar, eu avalio a força, o RM e a simetria dos meus clientes. Sim. É barato? Não, mas é investimento. Quando você tem um plano de negócios, você prevê quanto que você gasta, quanto que você vai ter o retorno de tudo que você investiu. Então, quando você planeja, o que parece caro se torna viável perante ao que você está pleiteando a nível de faturamento. De estratégia, acho que a palavra é estratégia. Quais são as estratégias que eu tenho que ter para isso? Falando de tendências de forma geral, o personal trainer ele continua sim tendo um grande destaque, continua, mas é fundamental que tenha ali o desenvolvimento de produtos. É isso. Ok. Produtos que envolvam não só equipamentos, produtos que utilizem o peso corporal, treinamento funcional, acessórios. Então, você tem que ser muito mais do que aquele que está ali acompanhando numa sala de musculação. Que ótimo. Você tem que pensar em outros meios de treinamento. Perfeito. E, além disso, ser um personal especialista em capacidades físicas. Capacidades de força, de resistência, de flexibilidade, envolver as capacidades relacionadas à saúde, como potência, agilidade, coordenação. É lógico que, assim, isso já é feito muito no alto rendimento, mas tentar traduzir isso para o cliente que visa a melhoria das atividades da vida diária, encapsulando com um programa. Acho que o desafio que tem que ter é justamente esse, Cláudia, é sentar na cadeira, abrir o computador, abrir a agenda e anotar que tipo de personal que eu quero ser. Olhar para o mundo e falar assim, vou criar o meu modelo de negócio. Vai lá, digita modelo Canvas, faz o Canvas, escreve. Qual a esteira de produtos, que nicho que eu vou trabalhar, que nome que eu vou dar para todas as minhas metodologias. É um trabalho fácil? Não é. Por isso que pouco se destaca. Quando eu tenho metodologia, quando eu tenho modelo de gestão, eu consigo cobrar mais caro. Por quê? Você está entregando uma promessa. É essa a principal diferença que as pessoas têm que entender, sabe? E que isso reflete diretamente nas tendências. Totalmente. Porque o que eu vejo é muita gente falando, muitas pessoas falando de tendência, né? Quando lança a publicação, mas não consegue aplicar. O que adianta você ter informação de tendência se na sua academia não tem produto? Entendi. A aula não mudou, a aula é a Tá mesma. totalmente contra. Exatamente. Tá. Então, por isso que é importante você pegar essas informações e tentar integrar tudo. Quero mais uma vez te agradecer por você prontamente vir bater esse papo, vir trazer essas informações aqui para nós sobre as tendências do fitness para o personal trainer. E deixo aqui para você despedir aí das últimas palavras aqui para todo o pessoal que está aqui conosco. Primeiro, mais uma vez, agradecer pelo convite. É uma honra fazer parte desse grupo. Eu vou falar isso várias vezes.
Eu sempre falo que, palavras do nosso amigo Valdir Soares, né? Juntos somos mais fortes, isso é fato. Sozinhos nós temos um limite. E eu acredito muito na mudança da percepção do profissional de educação física. Eu sei que o caminho não é fácil. Não está sendo fácil para mim, não está sendo fácil para ninguém, principalmente nesse período de pós-pandemia, mas acredito que sim, todos nós passamos por esse período turbulento e que isso fez com que a gente tivesse muito mais energia, mais vontade de querer melhorar a educação física. Principalmente sabendo, aí é uma crítica que eu tenho, sabendo que existe, antigamente a formação era diferente. Só que cabe a nós mudar isso. Não adianta também eu chegar aqui e falar mal do ensino superior, sendo que eu não tenho a minha contribuição. Então, acho que o mínimo que eu devo fazer, e que eu espero dos profissionais já formados, ou que já atuam no mercado, é que a gente possa se unir, para que a gente possa mudar esse cenário. E eu acho que esse é o papel da BPT, fazer com que as pessoas se unam, com que as pessoas, cada uma com seu ponto de vista, não existe um único ponto de vista, para que a gente possa ser extremamente tolerante no mundo intolerante em que nós vivemos, independente se é religião, se é política, se é sexo, o que seja, e que cada um possa refletir no que pode mudar. Acho que já começa por aí. Então, quando eu saio de uma live, quando eu saio de uma conversa, eu falo, o que eu aprendi com isso? O que eu posso mudar? O que eu tenho que estudar? O que eu tenho que aprender? Para que você nunca entre na zona de conforto. Essa é a ideia. Para que você sempre, a todo momento, esteja melhorando ali o seu 1%, o seu 0,1%, que seja. Que isso tem a ver a 10 minutos, 5 minutos de coisas que eu li, que eu aprendi de coisas diferentes, colocar em prática. Essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. E uma frase que eu sempre usei a vida inteira, parece clichê, mas eu sempre usei, nunca desista dos seus sonhos. Acho que essa é a ideia, né? Quando você não desiste dos seus sonhos, não tem limite. Você pode ser o que você quiser ser.